dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas de inequação, ok? Hoje nós vamos aprender duas coisas que devem ser novidade para vocês, que é a inequação produto e a inequação quociente. Então vamos lá. Bom, inequação produto. Nós estamos trabalhando inicialmente só com inequações de primeiro grau, tá, gente? Então, se eu for falar de inequação produto e estudar o sinal disso, então, olha o que eu tenho aqui, ó. 2x mais 1 vezes menos x mais 4 maior ou igual que zero. Eu quero saber quando que o produto dessas duas partes aqui é um número positivo ou zero, né? Então, o que tem que acontecer com elas? Ou as duas são positivas ao mesmo tempo, ou as duas são negativas. Só nesses dois casos que o produto dá um número positivo ou zero, né? Ou uma delas é nula. Se uma for positiva e a outra é negativa, não vai satisfazer nosso problema, porque o produto vai dar negativo, ok? Então, como que a gente resolve esse tipo de coisa de uma maneira mais prática, né? A gente separa essa inequação em duas partes, no nosso caso aqui, né? Eu vou até chamar de função, tá? Eu vou chamar uma função a de x, que é 2x mais 1, e uma função b de x, que é menos x mais 4. O que eu vou fazer com essas duas funções? Eu vou estudar os sinais dela, porque eu quero saber onde elas são positivas e elas são negativas para eu jogar aqui no produto. Então, vamos estudar o sinal. A gente viu que para estudar o sinal, eu preciso de achar quem são as raízes. Então, 2x mais 1 igual a 0, 2x igual a 1, menos 1, desculpa, x igual a menos meio. Então, estudando o sinal, o que a gente vai ter? Isso é uma reta que passa no menos meio no eixo x, e essa reta ela é crescente. Então, é algo assim. Então, aqui é positivo, porque está acima do eixo x, e aqui é negativo. Mesma coisa eu vou fazer com a b de x aqui, ó. Menos x mais 4 igual a 0, menos x igual a menos 4, multiplicado por menos 1, o x é 4. Então, novamente, é uma reta, porque é uma função afim, uma reta que passa pelo 4 no eixo x, e é uma reta decrescente, porque o a é negativo. Então, aqui que é positivo e aqui é negativo. Feito isso, nós vamos montar um quadro de sinais para a gente poder estudar o produto dessas duas funções. Como é que é esse quadro de sinal? Super simples de ser feito. Ó. Vou colocar aqui, tá, as minhas funções. Aqui, eu vou colocar a minha função a de x. A de x. Aqui eu vou colocar a minha função b de x. E aqui eu vou estudar o produto a vezes b. Ok? Então, eu vou colocar linhas verticais aqui. Essas linhas verticais vai ser onde estão as minhas raízes. Ok? Então, eu vou colocar minhas raízes aqui em ordem crescente, só para a gente não ter problema de intervalo depois. Primeiro é menos meio. E depois é 4. Bom, escolher a bolinha fechada e aberta, o que determina isso para mim? Eu quero que seja maior ou igual que zero. Então, se pode ser igual, quer dizer que um deles pode ser zero. Então, eu posso colorir a bolinha aqui. Ok? Aqui pode ser bolinha fechada e aqui também. E agora eu vou olhar para as funções. A função a está aqui. A raiz da função a é menos meio. O que está me falando nesse estudo de sinal? Que depois do menos meio, a função é positiva. Então, menos meio a função é positiva. Antes do menos meio, é negativo. Ok? A função b. A função b fala para a gente que a raiz é 4. Antes do 4, na função b, que é positivo. Então, aqui é positivo. Depois do 4, negativo. O que vai acontecer com o produto? Menos vezes mais é menos. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Ok? Então, eu estudei o sinal do produto. O que a gente quer a respeito do produto? A gente quer que o produto dela seja maior ou igual que zero. Então, a gente quer um número positivo. Ok? Então, a gente tem que estar aqui, ó. Então, a solução para essa inequação é todo número real, tal que esses números estejam entre menos meio e 4, incluindo esses caras.
Se eu quiser representar isso na notação de cochete, como é que é? É do menos meio até o 4. Então, é bem bacana isso aí, bem simples. Só praticar que vocês vão ficar fera nesse quadro de sinais aqui. Vamos para mais um exemplo. Aqui agora a gente tem 3 partes, né? Então nós vamos ter que separar isso em 3 funções. Mesma coisa, AX, x sobre 2 mais 8, BX, menos 2x mais 5, e CX é o próprio x. Estudando as raízes, x sobre 2 mais 8 igual a 0. Isso implica que x sobre 2 é menos 8 e o x, portanto, é menos 16. Passando 2 multiplicado. Já vamos estudar o sinal dessa aqui? Isso é uma reta que passa no menos 16 e é uma reta crescente porque o coeficiente angular dela é positivo, ok? Está aqui nossa reta. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Estudei o sinal da A, vamos estudar o sinal da B. B, raiz, menos 2x mais 5 é 0, menos 2x igual a menos 5, o x então é 5 sobre 2. Mesma coisa, é uma reta, porque é uma função afim, uma reta que passa nos 5 meios no eixo x, só que ela é decrescente, porque o coeficiente angular dela é negativo. Então é essa aí. E a função c, raiz da função c é o x igual a 0, não é isso? Então ela é uma reta também, que no eixo x passa no 0, e é crescente porque o coeficiente angular é 1 positivo. Ok? Então aqui é mais e aqui é menos. Pronto, feito isso, nós vamos montar o nosso quadro de sinal. Agora o nosso quadro de sinal vai ter 3 funções. Vamos lá? Quadro de sinais. Vamos lá. Aqui eu vou colocar quem é minha função A, aqui minha função B, aqui minha função C, e aqui eu quero saber quanto que é o produto A vezes B vezes C. Ok? Nós temos 3 raízes, então vou colocar 3 barrinhas aqui. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho só para... ficar mais bonitinho. E aí eu coloco minhas raízes em ordem crescente para a gente não ter problema com os intervalos. Hein? Se a gente colocar em ordem, qualquer ordem, vai dar problema. Então vamos lá, vamos ver nossas raízes aqui em ordem crescente. A primeira é negativa aqui, menos 16. A segunda é o 0, não é isso? A terceira é 5 sobre 2. Vamos olhar se as bolinhas são fechadas ou abertas? Eu quero que seja menor, não pode ser 0. Se qualquer um desses valores pudessem assumir aqui, isso aqui daria 0, que não se ia satisfazer para mim. Então as bolinhas têm que ser abertas. Aberta, aberta, aberta. Ok? Agora a gente estuda lá. A função A, a raiz dela é menos 16. O que está falando para a gente? Que depois do menos 16 na A é positiva e antes do menos 16 é negativa. Função B. Função B tem raiz 5 meios. Fala para mim que depois dos 5 meios na função B é negativa, depois dos 5 meios e antes é positiva. E a função C, ela... raiz dela é 0. Então, função C, raiz 0. Depois do 0 é positivo na função C e antes do 0 é negativo. O que vai acontecer com o nosso produto? Menos vezes mais vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes mais dá menos. Né? O que a gente quer? O que a nossa equação pede? Pede os valores quando o produto é menor que 0, ou seja, quando é negativo. Quando é negativo, onde que a gente vai estar?
aqui, né? Aqui. E aqui eu errei, ok? Desculpem. Mais vezes menos vezes mais é menos. Então, a gente está aqui ou aqui. Bolinha aberta, porque nesses valores dá zero. Então, qual que é a solução da nossa equação? É qualquer número real, tal que esse número esteja entre menos 16 e 0, ou esteja depois dos 5 meios. Ok? Se eu quiser escrever isso na notação de intervalo, de cochete, a solução fica: começa no menos 16 aberto, vai até o 0 aberto, união, começa nos 5 meios aberto e vai até o mais infinito também aberto. Ok, galera? Então é isso aí. Essa foi a aula de inequação produto. Na próxima aula nós vamos falar de inequação quociente, que vai ser quase a mesma coisa, porque a regra de sinal de multiplicação e de divisão é igual, tá? Mas a gente vai ter que tomar um pequeno cuidado, que vai ser um pouco diferente, que eu explico lá para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.